Vai lá. E aí, pessoal, beleza? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast do Vitor, o melhor podcast de produtividade e cultura. Pessoal, quero fazer um anúncio bem rápido. Vocês sabem que toda semana eu faço uns episódios assim, né, de estudos e tudo mais. E assim, às vezes eu faço, né, desses episódios de história, de filosofia. Então eu vou meio que abrir um spin-off, né? Esse vai ser o primeiro episódio especial de história, né? Com os nossos convidados, o João Vitor e o Quinha. Daqui a pouco eu vou falar com eles direitinho. Vou fazer também outros episódios, né? Voltados para a história. Vou falar dos livros apócrifos da Bíblia, né? Que são os livros que iam para a Bíblia, mas não foram. Vou fazer sobre outros temas assim. Mas a gente vai ter agora episódios dedicados à história, com uma periodicidade aí menor. E, da mesma forma, vamos continuar com os episódios semanais normais. Então, vamos comemorar aí o nosso primeiro, né, digamos assim, episódio voltado exclusivamente para a história, apesar da gente já ter feito outros, né? E aí eu convido aí meus dois convidados, Kim e João, para falarem um pouco aí com a gente, eles que estão sempre aqui no podcast. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Preparados? Preparado e com saudade de falar sobre assuntos elevados e importantíssimos, né? Exatamente. Com certeza. Eu não posso falar que eu tô muito preparado porque, cara, esse assunto é muito, muito, muito complicado. Então não tem como ninguém tá 100% preparado para isso, mas a gente vai tentar aqui. Exatamente, pessoal. O Kim e o João, eles sempre vêm aqui, né, no podcast do Vitor, são os convidados mais famosos aí, digamos assim. Eles sempre falam de vários assuntos, mas de forma geral são assuntos que giram em torno aí de história. A gente já falou um pouco ali da história daquele território ali, né, da Iugoslávia e tudo mais. E hoje eles falaram, né, sobre a possibilidade da gente fazer um episódio dedicado exclusivamente à morte da Iugoslávia, né, ao fim desse território e divisão e tudo mais. E assim, hoje eu vou, na verdade, até falar pouco frente ao que eles têm para falar, porque com certeza eles sabem muito mais do que eu. Só vou fazer algumas perguntas eventuais. Então, quem quiser começar, já pode começar, a gente vai falando sobre o tema. Eu vou começar só explicando rapidinho por que a gente quis falar sobre esse assunto, né? A gente conversou algum tempo atrás em relação àquela polêmica do Arnautovic, né, com o jogador da Macedônia, que eu não lembro o nome dele, é o Alioski, né, Kim? E a gente fez até o vídeo aqui no podcast do Vitor e já tem muito tempo que o Kim assistiu um documentário chamado The Death of Yugoslavia e ele vem me pedindo para ver esse documentário, né? Acabou que recentemente a gente viu e eu fiquei impressionado com a história, impressionado demais. Uma guerra que aconteceu recentemente, nos anos 90, talvez uma das guerras mais cruéis, mais sanguinárias que eu conheço, e olha que eu estudo muita coisa, né? E quase ninguém fala disso, inclusive eu mesmo, né, que estou sempre andando aí nesse mundo aí das guerras e da história, conhecia muito pouco sobre esse assunto. Então, me senti obrigado a, de alguma forma, a gente atingir algumas pessoas com esse assunto que não é falado por ninguém, e por isso falei com o Vitor pra gente gravar, né? Além disso, o Vitor vinha pedindo pra gente trazer um assunto aí de história pro canal dele, só que a gente tá enrolado aí com um montão de coisa pra fazer, então uma coisa uniu a outra. Além disso, galera, quem estiver ouvindo a gente não vai pensar aqui que a gente, é estudioso desse assunto, não. A gente simplesmente, o Quinha tem algum estudo já nessa área, mas básico ainda, e a gente viu um documentário que é muito bom, né? Um documentário muito bom que traz muito, acredito ali, tipo assim, talvez melhor do que você ler um livro, né? Ver esse documentário. Mas, a gente vai falar o que a gente viu no documentário, né? Aqui, então, basicamente é isso, e o Quinha vai começar aí com uma introdução para dar um contexto aí da Iugoslávia pré-guerra. Isso aí, nesse documentário rapidinho, né, só pra contribuir aqui, que a gente assistiu, eles são, não é tipo um documentário normal de 1 hora, eles são 6 episódios de 40 minutos, e ele, tipo assim, é construído através de entrevistas com os principais personagens, né, dessa guerra ali. Então ele tá tipo
constrói ali a história inteira baseada nas afirmações do presidente da Sérvia, no presidente da Bósnia, da Croácia, todos os caras, tipo o cara do exército da Iugoslávia, enfim, eles vão contando a história e o documentário vai trazendo as imagens da época e tudo mais, sabe, da guerra, aí também do pessoal que estava lutando na guerra, de soldados, da população mesmo, dos civis e tudo mais. Então tipo assim, não é nenhum historiador que está lá contando a história, não. É realmente quase uma fonte primária ali contando a história. Então, por isso que eu acho que é realmente muito bom, muito bom. E foi o que o meu irmão falou, já falo pra ele desde 2018 quando assisti. E, cara, acho que a pessoa só tem a real dimensão do que foi a parada quando chega ali e assiste, por exemplo, esse documentário ou lê um livro, né? Que é realmente muito pesado. São coisas que, como eu falei, ninguém espera. E, cara, é interessante, né? Eu não sabia que a guerra foi tão recente, porque, assim, da Segunda Guerra Mundial, né, por exemplo, a gente tem vídeos, né? Tem algumas fontes ali, umas entrevistas e tal. Mas, cara, uma guerra que ocorreu nos anos 90 tem muita coisa gravada, com certeza. E muitos personagens vivos até hoje, né? Se for parar pra pensar. Então, faz o quê? 30 anos, né? Praticamente, se a gente considerar a década de 20 agora, né? Então, realmente é uma coisa que foi muito, muito recente, né, cara? Anos 90, sim, eu tava nascendo, né? O João e o Quinha também. Então, é bem legal ver, porque assim, a gente acha que não existem mais guerras grandes assim, né? Mas até hoje tem problemas ali no Oriente Médio, tem problemas ali, questão de refugiados ali de Coreia do Norte para a China, para a Coreia do Sul. Então, assim, às vezes a gente acha que o mundo é pacífico hoje em dia, mas ainda tem muitos problemas, né? Exatamente, tipo, tem uma cena nesse documentário, até um pequeno spoiler rapidinho antes da gente começar, que é ali quando as tensões já estão completamente afloradas, tá ali no ponto de ebulição, qualquer passo em falso em estourar em guerra. E, cara, lá na Iugoslávia, vou até colocar um mapa aqui depois que deixa isso mais claro, tipo assim, tem muito a questão de os países ali são muito próximos, né, países pequenos um do lado do outro, aí tipo assim, tem a Sérvia aqui e tem a Bósnia do lado e a Croácia do outro lado. Mas, tipo assim, dentro da Croácia, tem, tipo, a família que foi da Sérvia, né? E, tipo, o avô foi da Sérvia pra Croácia, teve o filho na Croácia, teve o neto na Croácia, e mesmo esse pessoal nascendo na Croácia, eles se consideram sérvios, entendeu? Porque a origem deles é Sérvia. Então, tipo assim, era uma guerra que você não ia lutar contra o inimigo de outro país. O inimigo tava ali também, entendeu? A outra nacionalidade estava dentro do seu país. E é isso que vai acontecer. E tem uma dessas cenas aí que eu acho que é na Croácia, num vilarejo no interior. Tem uma mulher, tipo uma coroa, já deve ter lá uns 60 anos, ela com uma espingarda pendurando roupa do lado de fora de casa. Aí o cara pergunta por que ela tá com a arma, ela fala que é porque a qualquer momento pode vir um sérvio e querer matar ela. Entendeu? Uma mulher croata. Aí tipo, você pensa assim, caraca, uma mulher, tipo, deve ser a avó, sabe, que fica cozinhando. Não, eu acho que ela era sérvia e os croatas queriam matar ela. Era algo do tipo, porque, como eu falei, é muito complicado. Então era esse tipo de loucura que estava acontecendo lá. Lembrando que a guerra ainda nem tinha estourado, ela só estava, tipo, preparada para caso algo acontecesse. É melhor você dar o contexto inicial aí, depois a gente fala sobre essas particularidades. Boa, só quero saber como é que eu coloco aqui as imagens. Vai no alternar compartilhamento de tela. Eu acho que tem janela. Pronto, vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí o mapa da Europa, né? Pessoal, detalhe, rapidão, só para constar, como tem gente aí que ouve no Spotify, deem preferência a assistir esse episódio mesmo, né, pelo YouTube, porque vai ter algumas informações geográficas, assim, de mapas que realmente seria melhor vocês verem pelo YouTube, mas de qualquer forma a gente vai tentar fazer de forma que você consiga entender pelo Spotify também. Isso aí, eu vou tentar descrever aqui à medida do possível, né, para que não fique chato, mas também dê para entender para quem tá só ouvindo. Então, primeiramente, né, a região dos Balcãs fica ali no sul da Europa, né, sudeste talvez, que compreende ali vários países, tipo Romênia, Bulgária, Macedônia, Grécia, Albânia, Montenegro, Sérvia, Bósnia, Croácia e Eslovênia. Todos esses países ali estão na região dos Balcãs de certa forma, mas a gente vai focar mais nos países da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, que foi um país que existiu ali desde
desde a Segunda Guerra não, desde a Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra, que começou como um reino dos eslovenos, croatas e sérvios, se eu não me engano. Aí se tornou um país comunista, né? Virou Iugoslávia, que aí começou a compreender com Montenegro, Bósnia e Macedônia. E aí ficou até o final dos anos 80, quando começou a guerra e começou ali ter vamos dizer, a secessão, né? Que nem houve na guerra lá dos Estados Unidos, na Guerra Civil. Mas a gente já fez um vídeo aqui anteriormente, né, falando um pouco mais sobre essa questão dos problemas que tem entre esses países, que a Sérvia, por exemplo, é ortodoxa, a Croácia já é um país muito mais parecido com a Alemanha ou então com a Áustria, né, por conta da Áustria-Hungria, que foi um grande império que dominou ali essa região da Europa, né? Então a Eslovênia e a Croácia são países católicos e muito parecidos com esses países da Ásia Central. Dizem até que se você for viajar da Alemanha para a Croácia, por mais que pra gente pareça que vai ser muito diferente, não. É quase a mesma coisa. E inclusive na Croácia tem muitos alemães, por conta dessa semelhança, né? Onde os alemães se sentem confortáveis. No lugar mais ao sul, mais quente, mas é parecido. Então tem esses caras que são católicos, né? Os croatas os croatas e os eslovenos. Os sérvios são ortodoxos, eles são muito... Mas entre muitas aspas, parecidos com os russos. Inclusive a Rússia é a maior aliada da Sérvia. Foram os russos que vieram socorrer a Sérvia na Primeira Guerra Mundial. Eles vieram em defesa, né, dos eslavos do sul. E no meio desses dois países, entre Croácia e Sérvia, tem a Bósnia, que é um país que não tem etnia. O pessoal que nasce lá. O pessoal que nasce lá ou é sérvio bósnio, ou é croata bósnio, ou é muçulmano. Não existe o bósnio puro. O bósnio puro que a gente imagina é um muçulmano. E o muçulmano existe ali por conta do passado da presença, da ocupação, na verdade, otomana, né? Que chegou ali, eu acho que ocupar essa região por 500 anos, se eu não me engano, até que eles conseguiram expulsar e o Império Otomano ficou ali mais para a Turquia, que é o que a gente conhece hoje. Enfim, para resumir bastante e não ficar uma parada, para não sair muito do assunto que é a Guerra da Iugoslávia, né? Eu vou só falar aqui que durante a Primeira Guerra Mundial, né, a gente sabe que a Sérvia iniciou a guerra contra a Áustria-Hungria. Aí as forças do eixo, não, como é que chamam a Alemanha? É a Tríplice Entente, não é? Isso. A Tríplice Entente, que era a Alemanha, a Áustria-Hungria e... Alemanha, Áustria-Hungria e Itália? Itália, talvez? Não, a Entente é a Inglaterra, Rússia... Rússia e França. Aí eu quero saber a Alemanha, a Áustria-Hungria e tinha um outro. Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, boa. Eles saíram derrotados da Primeira Guerra. A Áustria-Hungria teve que, devolver muitos territórios, né, para outras nacionalidades, como a Croácia, a Eslovênia, blá, blá, como eu já falei. E a partir disso eles formaram o reino dos eslavos do sul, que compreendiam os eslovenos, croatas e sérvios. Então foi um período ali meio turbulento para essa galera, mas que com o passar dos anos eles foram se desenvolvendo, foram ali tendo certa paz, mas que durante a Segunda Guerra, o que muita gente não sabe é que a Alemanha tinha muitos aliados na Europa, ao contrário do que o senso comum pensa que era só Itália e Japão, né? Por exemplo, a Bulgária chegou a ser aliada da Alemanha, a Romênia, a Finlândia, enfim, muitos países foram aliados da Alemanha. E um desses países foi a Croácia, que teve os Ustaša, acho que esses dois nomes estão certos, tomaram poder na Croácia e eles fizeram com os sérvios basicamente o que os alemães fizeram com os judeus. Então tinha muito... Inclusive, o maior campo de concentração na Europa, depois do Auschwitz, se eu não me engano, era um de sérvios. E foram os croatas que montaram e tudo mais, e acontecia das piores coisas. Inclusive, nesse documentário até fala um pouco de um instrumento que eles inventaram, né? Que era tipo o mata-sérvios, tritura sérvios, uma parada assim. O nome da arma. Então, aí já gerou uma situação completamente caótica, né? Porque era tipo povos do mesmo país, sérvios e croatas, e isso estava acontecendo. Mas acabou que foi formada aí uma milícia, talvez, uma força de resistência, que são os partisãs. Até hoje em dia tem um time lá na Sérvia que se chama Partizan. E esse Partizan, se eu não me engano também, era de ideologia comunista, tinha o Tito como um dos grandes líderes, né? E eles conseguiram, vamos dizer, resistir e depois
restaurar a paz nessa região. Quando eles conseguiram vencer, né, o exército Ustasha, a Alemanha perdeu a guerra, então a Europa foi voltando para o eixo. O que aconteceu? O reino dos eslovenos, croatas e sérvios deu lugar à Iugoslávia, a República Federal da Iugoslávia, se não me engano, e começou a compreender mais países que foram adicionados: a Bósnia, Montenegro e a Macedônia também, que eu estava esquecendo. Então, a partir de 1940 e alguma coisa, nós vemos aí esse reino, na verdade, essa República da Iugoslávia, né? Que são esses 6 países, mas que, tipo assim, são 6 países mesmo meio autônomos, sabe? Eles têm os seus presidentes, eles têm as suas legislações, as suas câmaras e tudo mais, têm suas votações e tudo mais, mas eles respondem ao governo federal que está acima, que seria esse governo da Iugoslávia. É só uma coisa que você esqueceu de falar, Quinha. Só complementando com o que acabou de falar, é um funcionamento parecido com o da União Soviética, né? Porque todo mundo pensa que a União Soviética é como se fosse um país só, que o cara manda em tudo, mas não, eram vários países, e por isso que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então eram diversas repúblicas que se uniram ali. Então a Iugoslávia tem um funcionamento parecido e eu não estudei ainda essa parte, como eu falei, mas diria até que inspirado talvez na União Soviética, né? E um detalhe que o Kim esqueceu de comentar é que a Sérvia, desde da Primeira Guerra, do estopim ali da Primeira Guerra, né, que aconteceu até na Bósnia, né, que em Sarajevo, lá o assassinato do Franz Ferdinand. Isso. Os sérvios, né, eles querem ocupar o papel de líder dos eslavos, né, desde aquela época. Então, um dos motivos da insatisfação deles com os austríacos era que alguns povos eslavos, como quem falou, os eslovenos, os croatas, etc., eles estavam sendo governados pelos austríacos, né? E, como o próprio Flávio fala, né, no Guten Gol da Primeira Guerra Mundial, ele diz que o sérvio e os eslavos, eles queriam um governante eslavo, por pior que fosse, né? Então, eles preferiam, tipo, a Rússia mesmo, que tratasse muito pior do que a Áustria-Hungria. Entendeu? Porque só por ser um eslavo ia estar ali, tava em casa, né? Isso aí. E também, tipo assim, a Sérvia tem muito disso Oi, fala aí, Vitor. Tem uma pergunta, digamos assim, na verdade, porque tiveram vários países, né, que foram anexados à União Soviética e depois que se libertaram, falaram sobre os crimes de guerra e tal. E eu queria saber se vocês têm alguma informação a mais sobre isso, porque teve aquele caso do Holodomor, né? E dos outros países que forneciam tipo uma mão de obra praticamente escrava para eles e alimentos, e meio que não recebiam nada em troca, né? Eu queria saber se vocês sabem alguma relação entre isso tudo e essa guerra, etc. Tipo, a Iugoslávia, eles no primeiro ano já, assim, que a Iugoslávia se tornou um país, uma república, né, comunista, eles, acho que logo em 1948, eles se cortaram os laços com a União Soviética, entendeu? Uhum. Eles não tinham muita relação, não. Inclusive, tipo assim, o que diz aí que dizem as mais línguas, né, não estudei mais a fundo, mas falam que é porque o Tito, que era o presidente da Iugoslávia, ele não se submetia ao Stalin. Uhum. Entende? Então, foi tanto que a Iugoslávia foi um dos países aí fundadores daqueles países do segundo bloco, né, que não pertenciam nem, vamos dizer, ao bloco dos Estados Unidos capitalista, nem da União Soviética socialista, junto com a Índia e sei lá qual foi o outro. Uhum. E também falam que o Stalin tinha medo do Tito porque ele era mais maluco que o Stalin, mais maluco ainda. Ô, louco. E você parou de falar bem nessa parte aí quando você inseriu o Tito e a unificação. Pô, agora eu me perdi. Eu ia falar sobre isso aqui, ó, sobre a imagem. Só o que o Vitor falou, a questão do Holodomor aí, a fome da Ucrânia, né, que a União Soviética bloqueou a entrada de todos os alimentos. E a gente viu no documentário, né, que o Adriel aí, um inscrito, indicou pra gente. Qual era o nome mesmo? Era... Eu não lembro o nome. Passado da União Soviética, acho que era alguma coisa assim. Né, acho que era algo do tipo, e mostra ali, tipo assim, inúmeras coisas, inúmeros crimes, né, que a União Soviética cometeu em toda a sua existência, inclusive, assim, os historiadores e especialistas que estão lá no documentário, eles fazem várias relações da União Soviética com a Alemanha nazista.
sabe? Eles puxam várias e várias semelhanças ali que muita gente aí ficaria de cabelo em pé se visse. É o que acaba surpreendendo um total de 0 pessoas, né? E além disso, todas essas semelhanças, né, da União Soviética, do regime, das práticas e até, eu diria, em termos estéticos e culturais da União Soviética com os nazistas, só comprovam o quão o nazismo é de direita, né? Bom, Se falar assim, eu acho que a pessoa não pode perceber o sarcasmo, mas vamos continuar, né? Obviamente eu tava zoando, né? Pelo amor de Deus. isso aí. Pessoal, recomendo como material complementar o episódio do Senso em Comum, falando sobre isso. Guten Morgen, o nazismo é de direita. Isso aí. Boa, então eu puxei aqui outro mapinha, né, para quem puder ver. Esse aqui é o mapa da Iugoslávia, né, como ela ficou formada. Ali você vê a República Federal da Iugoslávia na Sérvia, porque a sede era na Sérvia. E você vê ali os países, como eu falei, eslovenos, lá em cima, os croatas, né, tá em rosa. Você vê ali que na Croácia já começa a ter umas coisas meio estranhas, porque essa cor aqui significa qual é a etnia majoritária na região. E você vê que aqui na Croácia já tem uma região ali que é meio amarela, um pouquinho aqui mais ao sul, e ali perto da Voivodina, lá a leste, né, também é um pouquinho amarelo. Quer dizer que ali é uma região que tem muitos sérvios. Então os sérvios ali são maioria nesse lugar, mais do que os croatas. Embaixo da Croácia a gente pode ver a Bósnia, e cara, em amarelo na Bósnia são sérvios, ou seja, parece que o país, sabe, tipo assim, majoritariamente é sérvio do que propriamente, né, de bósnios. Os bósnios estão representados pela cor verde, né, que seria uma cor ali do islamismo, e os bósnios eu acho que só estão em maioria, tipo, numérica, porque eles ocupam essa região central, que é onde está a capital lá, é Sarajevo, as principais cidades. E você vê também aqui, tipo, na costa oeste da Bósnia também tem muitos croatas, isso aí vai gerar um grande problema para a Bósnia durante a guerra. Já mais embaixo ali a gente vê Montenegro, que é um país pequenininho e que sempre foi aliado da Sérvia, ele sempre está ao lado dos sérvios, eles são praticamente a mesma etnia também, montenegrinos e sérvios sempre se entenderam. Aí você vê a Sérvia, né? Ao norte da Sérvia tem a Voivodina, que já começa a complicação. É uma região autônoma, tipo, é uma região que está dentro da Sérvia, mas ela tem certa autonomia porque tem uma minoria húngara muito importante, que a gente pode ver ali uns tracinhos lá, o extremo norte. E mais embaixo a gente tem o Kosovo, que tá com essa cor meio... Que cor é? Cinza, talvez, sei lá. Azul. Azul. Então, no Kosovo ele tá com essa cor porque, por mais que seja um país... por mais que seja uma região dentro da Sérvia, é uma região autônoma que tem uma maioria esmagadora, de 80%, eu acho, de albaneses, que é um outro país que não faz nem parte da Iugoslávia. E esses albaneses são muçulmanos, cara. Então é muita loucura. Tem a Macedônia ali também, que não vai mudar muita coisa nessa guerra da Iugoslávia. Mas esse mapa aqui diz muito sobre a confusão que era, né, a Iugoslávia. Mas o Josip Broz Tito, né, que foi o presidente aí da Iugoslávia desde 48 até os anos 80, quando ele faleceu, ele conseguiu controlar todas essas etnias, né, que se odeiam há muito tempo. Tem ali coisas afloradas, ele conseguiu controlar através da mão de ferro dele. Então, em todo esse período de 40 anos, nunca teve um problema. Só que quando ele morreu, né, aí que começa a dar errado, né? Entraria até bem aquela música do To Be Continued do Juju. Inclusive, no comentário eles comentam que ele reprimia realmente qualquer tipo de conflito étnico em todos esses lugares, né? Qualquer demonstração de nacionalismo, entende? E é curioso notar como a gente está acostumado com uma mente democrática, né? Especialmente aqui no Brasil, países assim de forma geral influenciados pelos Estados Unidos. Mas, cara, existem muitos lugares em que não é assim, em que a figura central de uma pessoa tem um impacto gigantesco em toda uma nação, né? E ainda hoje é assim de forma indireta, tipo, às vezes uma pessoa muito importante aqui no Brasil acaba mudando os rumos da política. Então a gente tem essa cabeça meio que
setada, digamos assim, para a democracia, mas às vezes não é assim que funciona, né? Às vezes grupos muito pequenos de pessoas acabam influindo muito mais na direção política de uma nação. E só quero saber se esse foi um presidente eleito democraticamente pelo povo. O Tito? É. Fala aí, quem Ah, cara, eu não lembro. Mas eu acho que não. Tipo assim, não acho que tenha sido uma parada completamente, tipo, uma revolução, ele tomou o poder. Que eu acho que não chegou nem a ter uma revolução, entende? Assim, propriamente dita na Iugoslávia. Só que ele era o líder dos partisães que expulsaram lá, que resistiam aos Ustashi, os croatas, aliados aos nazistas e tudo mais. Então acho que, não sei realmente, não sei, mas o meu... Ligando os pontinhos, eu acho até que foi uma parada meio natural, entendeu? Ele ser... Como se fosse um herói de guerra, né? Tipo o Kim Il-sung. Il-sung. Isso aí. Ou como vários outros, né? Até o próprio Stalin, né? E tipo, a Iugoslávia, ela não era um país assim, tão repressivo em questão nem econômica, tipo, não era muito... Pelo que eu li uma vez no livro Os Balcãs, não era, tipo assim, que nem a União Soviética, a Coreia do Norte que a gente vê. E também, tipo, as pessoas eram livres pra ir e vir, sabe? Era uma parada, assim, mais aberta. Não era tão fechado quanto esses outros países comunistas que a gente via do século XX, né? Ou a Coreia do Norte até hoje. E, inclusive, eu indico esse livro para todo mundo aí que quer ter um conhecimento melhor sobre esses países. Ele é parecido com aquela série tipo que tem os japoneses, os russos, os americanos e tudo mais. Acho que não é dessa série, mas é a mesma ideia que ele resgata lá atrás, aí fala da cultura, aí fala um pouco de cada país. Enfim, é bem interessante. É complicado, né? Porque esse assunto não tem como não ser. Eu até pretendo ler de novo para pegar essas coisas melhor, mas é por aí. Boa. É interessante notar esses casos assim. Show. Vamos lá então, né? Que eu acho que agora a gente já pode pular, tipo, pra onde começa o documentário, né? Essa é a aberturinha do documentário, né? E ele, tipo assim, o iniciozinho do primeiro episódio começa falando disso que eu acabei de falar, que é sobre o Tito, que ele conseguia controlar todas as etnias de forma repressiva, ele não deixava nenhuma demonstração de nacionalismo aflorada impune. Então ele realmente conseguia manter todo mundo ali. Só que ele morreu em 80, se eu não me engano. E aí que as coisas começaram a dar errado. E a primeira demonstração assim que o documentário nos mostra é quando o presidente da Sérvia, o Slobodan Milošević... Não, na época... Deixa eu contar essa parte aí, Kim. Tá. Nessa época, se eu não me engano, acho que foi em 89... o presidente da Sérvia, tenta pesquisar o nome dele aí, Kim. O Slobodan Milošević era o vice-presidente da Sérvia, nessa altura do campeonato. E para contextualizar, galera, funcionava assim: cada região, cada federação, né, cada unidade da federação tinha o seu presidente. Então tinha o presidente da Sérvia, o presidente de Montenegro, o presidente da Bósnia, o presidente da Croácia e etc. E tinha um conselho federal da Iugoslávia, onde tinha a presidência da República, né? Então tinha um conselho de presidentes que governavam a Iugoslávia. Então tinha o presidente da presidência da Sérvia na Iugoslávia, o presidente da presidência da Croácia na Iugoslávia. Então tinha o presidente de cada país, acima deles tinha o conselho ali federal que governava a Iugoslávia, né? Então, só para isso ficar bem claro, porque isso foi até difícil da gente entender, né, Kim, quando a gente estava vendo. Isso. Então, vamos lá, galera. O que acontece é que começa um conflito na região do Kosovo, não é, Quinha? Isso. O Kosovo, como eu falei, é uma região ali que era majoritariamente albanesa, mas tá dentro da Sérvia. Tem sérvios lá, mas a maioria esmagadora é de albaneses. Isso. Então, o Kosovo... começou um conflito ali numa pequena região do Kosovo, onde tinham muitos sérvios, né? Então, os albaneses, os kosovares albaneses e os kosovares sérvios estavam ali entrando em conflito por diversas razões. E, para resolver esse problema, o presidente da Sérvia enviou o vice-presidente, o Slobodan Milošević, para ir lá tentar amenizar a questão, né? E, galera, o interessante é que nesse documentário eles
mostram o vídeo do Milosevic andando na rua, o Milosevic falando com os manifestantes, né? E só que o Milosevic era um sérvio ali, ultranacionalista, né? Pelo menos aparentemente. E é a primeira vez que como posso dizer, uma pessoa, um representante do governo, ele dá voz a um grupo étnico específico, né? Então o Milosevic ele parou realmente para ouvir os sérvios, inclusive marcou uma reunião com líderes ali dos sérvios naquela região. E isso nunca foi o problema. E aí que começaram os problemas. Isso nunca tinha acontecido antes, né? Porque a Iugoslávia, como uma federação, no governo do Tito, todos eram tratados ali como iugoslavos, né? Não como, esse aqui é sérvio, esse aqui é croata, então vou dar diferença de tratamento para cada um. Não, então o Milosevic fez isso, e tem o vídeo da reunião deles, né? Tem os líderes lá das organizações ali sérvias reclamando que os albaneses agrediam eles, que batiam neles mesmo, não deixavam eles fazerem nada e tal, que eles estavam sendo esculachados lá, passando fome, que a polícia local, que era formada por albaneses, né, tipo, agia contra os sérvios de maneira agressiva e tudo aquilo. E tem até uma frase... e durante a reunião começa a maior confusão do lado de fora, maior confusão, e eles param a reunião e o Milosevic sai para poder resolver o problema. E tem o vídeo, cara, tem o vídeo dele andando e saindo. Inclusive vem um velho lá e fala pro Milosevic: eles estão batendo na gente, eles estão sacaneando a gente, não sei o que, ajuda, por favor. E o Milosevic vai e fala assim: vocês nunca mais vão apanhar de novo. Aí, cara, tipo assim, foi a frase que marcou, né, Kim? Não, e foi até foi a maior armação deles, lembra? Dos sérvios lá do Kosovo. Mas isso aí se for entrar nesse caso aí, vai ser... Isso, mas é isso aí segundo o documentário, né? Então a gente não sabe a fundo. Segundo o documentário, toda essa confusão que aconteceu do lado de fora da reunião foi armada pelos sérvios lá por essa milícia sérvia ali no local, que parece realmente um funcionamento de torcida organizada de futebol. Tem até um dos líderes lá dando testemunho dele no documentário. E segundo o documentário, foi tudo planejado pelo próprio Milosevic para poder acirrar os ânimos ali entre os sérvios e os albaneses, né? Os albaneses do Kosovo, né? E depois disso, galera, o que acontece o presidente da Sérvia fica revoltado contra o Milosevic, porque ele não deveria ter dado voz a um grupo étnico específico, né, como eu falei anteriormente. E ele começa uma movimentação política para poder derrubar o Milosevic da vice-presidência. Só que o Milosevic já era muito forte politicamente, e ele consegue anular, né, todos os pedidos ali de, não sei se é exatamente esse o termo, mas de cassação ali do cargo dele, e acaba se tornando presidente da Sérvia, né? E a Sérvia, galera, politicamente, militarmente e economicamente, é o país mais forte ali da Iugoslávia, né? Já desde muito tempo. Então, o presidente da Sérvia, ele acaba tendo muita força política no Conselho Federal da Iugoslávia, sem contar os aliados da Sérvia, né? Que é Montenegro. Montenegro. O Montenegro é o aliado mesmo. Mas, tipo, ali, assim, praticamente ninguém tem aliado, mas a Sérvia tem um, que é Montenegro. E também ninguém tem força pra ir contra a Sérvia, né? Ninguém tinha só a Croácia, que tem um pouquinho mais de força. Isso. Mas o que aconteceu, você esqueceu de falar, rapidinho, é que o Milosevic, ele negociou, lembra, com o cara da Voivodina, da região autônoma, negociou com o cara de Montenegro, com vários ali para eles ajudarem ele, né, a fazer o jogo político, derrubar o presidente e ele ascender, né, a presidência. Então ele fez ali, mexeu os pauzinhos dele pra isso aí tudo acontecer. Isso, coloca a foto dele aí aqui. Tá. E além disso, pessoal, aos poucos o Milosevic foi politicamente ali no Conselho da Iugoslávia, junto com os outros presidentes aliados, se armando politicamente para poder ter uma autonomia sérvia nesses territórios de maioria, ou de pelo menos grande parte de etnia sérvia dentro de outros países, né? Então ele, por exemplo, nesse primeiro conflito, se eu não estou enganado, ele já conseguiu colocar uma polícia sérvia para os sérvios, né? E
esses foram os primeiros passos dele ali no Kosovo, só que aos poucos ele começou a voltar as suas atenções para territórios de maioria sérvia, dentro da Croácia, dentro da Bósnia e em qualquer outra região, né? Então, aos poucos ele queria ali uma autonomia para os sérvios dentro de outros países. Então, isso foi começando a gerar conflito, né? Ninguém gostou disso e gerou uma insatisfação geral ali dentro da Iugoslávia, principalmente nos países que estavam vendo sua soberania ali dentro dessa união ameaçada, né? Como a Eslovênia e a Croácia. E aí é onde vai começar a secessão. Exatamente por esses dois países, mas antes disso, só para falar que nessa imagem aqui a gente vê o Milošević à direita. Bom, não sei nem como descrever ele para falar quem é ele. É o cara com o cabelo mais curto. E à esquerda é o Karadzic, que também vai ser um grande personagem na Guerra da Iugoslávia. Também vai causar muito rebuliço aí. Eu vou voltar aqui para a imagem pro nosso mapa, para mostrar aqui a Eslovênia, né, de novo, que foi o primeiro país já a pedir secessão ali nos anos 90, começou a abrir as negociações, só que a Iugoslávia, né, e o Milošević ali, que às vezes parece até ser um representante da Iugoslávia, mesmo sendo apenas o presidente da Sérvia, ele não aceita essa saída da Eslovênia, essa secessão é unilateral, né? Isso. E começa a ter as reuniões com os países, ameaças de guerra, e como é que isso vai crescendo mesmo até chegar na Croácia, você lembra? Lembro. Então, isso vai crescendo porque, lembrando, galera, que a Eslovênia decide se tornar independente da Iugoslávia porque eles estão vendo que os sérvios estão crescendo seu poder político em todos os territórios, né? Então eles viam que isso acabar azedando para eles uma hora ou outra. Só que como posso dizer, o exército federal, né? Os países em si não tinham exército, era o exército federal da Iugoslávia. Só que, como eu falei, grande parte do poder ali estava na Sérvia, né? Então o Milošević, usando do seu grande aliado, eu acho que é Jović, que é o presidente da presidência da Sérvia na Iugoslávia, e junto com seus aliados, né, de Montenegro, e agora não vou lembrar... Vojvodina também era. Vojvodina. Então eles acabavam conseguindo a maioria nos votos, e acabava que o exército da Iugoslávia, basicamente a gente pode dizer que ele servia a Sérvia, né? Então, os eslovenos, não aceitando isso, decidem até isso, galera, mostra no documentário os vídeos realmente das reuniões dos caras, né? Inclusive tem uma reunião muito tensa com todos os representantes ali dos países, se eu não me engano, acho que da Eslovênia até não foi, e o exército da Iugoslávia, na qual o exército da Iugoslávia tenta fazer com que os eslovenos e os croatas, etc., tentem desistir dessas ideias, desses ideais de independência. E eles meio que falam, olha só, ou vocês fazem isso ou vai ter guerra. Aí, fica um silêncio sepulcral na sala de reuniões, é uma parada muito tensa e é filmada e a gente pode ver, cara, os caras decidindo ali o destino da vida de milhões de pessoas, né? Mas, vai, voto a voto, né? Eles mostram lá, tem um cara, o ex-presidente da Macedônia, ele fala como é que foi a votação. Aí, acaba que a votação pela guerra mesmo e tá gravado isso e falar, então, vocês que... Até o líder lá do exército, né, o general, sei lá, fala, então, esse que vocês escolheram, então, beleza. Isso. Aí fica todo um cara de bunda lá. São coisas que a gente só teria acesso a livros, né? A gente acharia até que é uma coisa exagerada, mas aí se tem gravado não tem argumento, né? E, enquanto isso, a Croácia... ela tá ali meio que também vendo que isso vai acontecer que esse poder da Sérvia vai acabar afetando eles de alguma forma, mas eles não estão ainda diretamente envolvidos no conflito, né? Eles estão meio que do lado da Eslovênia, mas também não estão completamente decididos ainda a fazer independência, mas a Croácia acaba entrando na parada aqui, porque a Croácia começa a organizar um exército clandestino. Isso, e também, você lembra uma reunião que tem no parlamento, tem uma reunião no parlamento lá da Iugoslávia para decidir sobre essa questão da Eslovênia, e a Sérvia com Montenegro e a Vojvodina, eles só ficam sempre votando junto para ser voto vencido, a maioria, eles acabam formando a maioria, né?
E aí os eslovenos, eles falam que vão se retirar, lembra? Do parlamento se as votações continuassem sendo a palhaçada. Até é isso que o cara fala, né? Tá sendo uma palhaçada. E aí acaba que os croatas, eles meio que se compadecem, né? Também, até porque eles já tinham as ambições deles também. E falam também que vão se retirar. E acaba que os eslovenos e os croatas ali já começam a ficar meio juntos nessa independência, né? Nesse caminho da secessão. Isso, e os croatas, temendo, né, o exército federal, que é o da Iugoslávia, eles começam a armar um exército clandestino. Então eles começam a comprar armas de outros países, agora não vou lembrar de quais países, para montar o seu exército local, né? Porque o exército federal estava a serviço da Sérvia. Mas os primeiros tiros da guerra são disparados na Eslovênia, porque a Eslovênia realmente decide se libertar, né, da Iugoslávia, ficar independente, porém ainda existem instalações do exército iugoslavo dentro da Eslovênia. Então, e aí que vem uma parada muito, muito interessante, né, e muito assustadora dessa guerra. Porque as instalações do Exército Federal Iugoslavo na Eslovênia eram compostas por eslovenos, né? Então, pessoas, realmente, o cara era esloveno, só que ele estava a serviço do Exército da Iugoslávia. Então, e o exército local esloveno, né, que acho nem, talvez não posso nem chamar de exército, mas aquela milícia local ali, composta ali até por civis, e também por oficiais ali, soldados que se desgarraram do exército da Iugoslávia para poder lutar pela própria Eslovênia, começaram a dar tiro e expulsar os próprios eslovenos da Eslovênia, né, do exército federal. E, cara, tem no documentário, tipo assim, um repórter andando lá no meio da floresta e perguntando: quem é que tá atirando em vocês? É o cara da Iugoslávia. São os eslovenos, não sei o que, tipo, era esloveno contra esloveno, com Sérvia e com Croácia, mas de forma geral, esloveno, né? Inclusive, a primeira vítima da guerra é um piloto de um helicóptero, né, Quinha? Porque o quartel ali do exército da Iugoslávia fica sitiado de eslovenos, eles começam a perder suprimentos, né, ficar sem alimentos e tal, e vai um helicóptero do exército federal levar alimentos para esse quartel, e lá pelo rádio os militares da Eslovênia falam: se vocês levantarem voo com esse helicóptero, chegarem em tal área, a gente vai atirar e vai derrubar o helicóptero. E assim acontece. Aparece até no documentário o cara com a bazuca apontando para o helicóptero, e ele derruba o helicóptero e mata o piloto, que era esloveno, né? Então, mas essa guerra na Eslovênia tem esses primeiros conflitos, mas rapidamente eles acabam aceitando essa independência da Eslovênia, meio que, entre aspas, de boa, né? Até conhecido, acho que como a Guerra dos 10 Dias, essa guerra da Eslovênia. E basicamente é porque a Sérvia, né, que como a gente tá falando, meio que ela acaba controlando, né, o exército federal por conta dos seus votos e tudo mais. Na Eslovênia não chega a ter uma forte, como eu posso dizer, não é presença, uma etnia sérvia lá. Como a gente pode ver aqui no mapa, a Eslovênia é quase pura. Então os sérvios não têm interesse nenhum lá naquele país. Então eles acabam por deixar a Eslovênia se separar. Mas com a Croácia já não vai ser tão fácil, porque na Croácia tem grande presença, né? Já tem muitos sérvios ali dentro da Croácia. Isso aí. E a Croácia, como eu falei, eles começam eles ainda estão na Iugoslávia, mas eles começam a montar um exército ali clandestino, comprando armas e tudo. E é descoberto e é soltado na mídia uma gravação de militares croatas negociando armas, né, no mercado de armas. E, tipo assim, como prova, né, dessa traição da Croácia frente à Iugoslávia. Então, isso dá mais força ainda pro Milosevic e os sérvios, né, controlando o exército iugoslavo, começarem os conflitos contra a Croácia. Fala aí, Quinha. Pô, ficou calado. Tava no mudo. Então, mas é isso. E com a Croácia já começa a ser uma guerra bem mais violenta. Os sérvios de dentro da Croácia já começam, né, tipo, a levantar barricada, a separar as cidades. Então, já começa ali a ser uma guerra de dentro da Croácia, né? E eu acho que é em 91 ali que realmente começa o bicho a pegar. E a gente esqueceu de falar do Franjo Tudjman, né? Que é o presidente da Croácia. Isso aí. Que no primeiro momento, alguma coisa aí? Que no primeiro momento a pressão da mídia, né, das nações aí
de fora da Iugoslávia fazem uma pressão para que o Franjo Tudjman, né, que é o presidente da Croácia, nessas reuniões com Milošević, com o Conselho da Iugoslávia, tente negociações de paz. Só que é interessante, quando ele chega na Croácia, tem uma manifestação ali gigantesca na Praça da Presidência da República, do povo croata querendo a guerra. Lembra disso, Kim? Aham. E dando força para ele entrar em guerra mesmo. E é isso que acontece, eles acabam entrando em guerra. Só que inicialmente não chega a ser uma guerra do exército federal contra os croatas, e sim uma guerra ali de milícias sérvias locais, patrocinadas, eu diria, né, militarmente, com equipamentos, né, do exército federal contra os croatas ali localmente. Será nessas regiões que eu falei, onde tem a maioria sérvia, né? Nessas cidades eles começam a bloquear e tudo mais, começam a fazer uma resistência e, tipo, quase fazer um país, um mini país dentro de um país, entende? Um país dos sérvios croatas, eu diria. Isso. Inclusive, é relatado, né, que é na cidade de Vukovar, se eu não me engano, que é uma cidade ali de maioria sérvia dentro da Croácia, que ela acaba sendo... Assim, o que acontece ali coisa de filme mesmo, né? É tipo o verdadeiro genocídio, né, Kim? Uhum. Inclusive o genocídio de croatas dentro dessa cidade de Vukovar, né, por parte dos sérvios. E é relatado no documentário que o presidente da Croácia, o Franjo Tudjman, coloca a foto dele aí, Kim. Tá. Ele usou essa região da Croácia, de Vukovar, como qual é a palavra? Não sei se não é bode expiatório. Como como posso dizer? Ele relaxou realmente nas defesas ali e deixou os sérvios fazerem o que quiserem para poder chamar a atenção de outras nações, para tipo assim, para alguém intervir e ajudar na Croácia contra a Sérvia. Então, resumindo, né, com palavras bem claras, ele estava deixando todo mundo morrer e deixando os sérvios matarem todo mundo para poder chamar a atenção de outros países. Isso, esse cara aí no início das tretas lá, você fica até com pena dele, você acha que ele tem certa razão, mas depois você vê a máscara dele caindo. Ele já morreu, né? Não quero ficar falando mal aqui do cara que tá morto, mas, pô, você vê que realmente o cara de santinho não tem nada, né? No resto do documentário. Inclusive, ele vai fazer uma tamanha sacanagem que eu acho... a gente já vai chegar, né, que era na questão mais da Bósnia, mas é de deixar todo mundo de queixo caído, né? Porque ele vai praticamente fazer com a Bósnia o que estavam fazendo com ele estava tentando se defender dos ataques, né? Isso, então já vamos para esse próximo passo, né, Kim? Que são as negociações ali eles estão em guerra, mas tem negociações entre o Tudjman e o Milošević, né, e o governo da Iugoslávia. E que para poder parar com essa guerra, eles decidem entre si, eles começam a repartir a Bósnia, né? Então, assim, a gente para de brigar, mas a gente divide as regiões da Bósnia onde tem croatas e onde tem sérvios entre nós dois, e dane-se a Bósnia. E a Bósnia acaba sendo o lugar mais sangrento, né, e onde acontecem a maioria das crueldades dessa guerra. A gente até, tipo assim, acho que até do senso comum também ouvir falar sobre o cerco de Sarajevo, né? Tem até aquela música lá do U2, né? Que é Miss Sarajevo, se eu não me engano. É tipo a música do Coldplay falando da... Como é que era mesmo? Das baleias, os golfinhos. Isso aí. Então, aí foi até bem famoso essa questão do cerco de Sarajevo que aconteceu na Bósnia e tudo mais, mas não tão famoso como deveria ser, né? Porque realmente foi ali, como fala no documentário, foi ali onde, inventaram, onde iniciou, né? A limpeza étnica, onde o mundo conheceu o conceito de limpeza étnica, que é realmente, os caras chegarem matando uma cidade inteira só porque o cara era de outra nacionalidade. E isso aconteceu pra caraca. Isso aconteceu demais. Era croata fazendo com bósnio, bósnio não, com muçulmano, o muçulmano fazendo com sérvio, o sérvio fazendo com muçulmano, e o muçulmano fazendo com croata, e o croata se encontrasse com o sérvio também, eles se atacavam. Então, foi uma guerra de 3 lados em um país só.
E rapidinho, é só um parêntese, pessoal. Eu gostaria que vocês procurassem aí, vocês podem até ver a seleção, que as seleções de futebol acabam trazendo muito isso. Podem ver na seleção da Croácia, na seleção da Sérvia, que são todos brancos, louros, de olhos azuis, né? Eu acho isso estranho, eu não consigo entender por que eles são racistas um com o outro. E você, Kim? Acho que talvez seja com... Tenha mais coisa do que a gente vê, né? Porque disseram por aí, né, que só existe racismo, né, de brancos contra negros, né? Fiquei perdido, fiquei confuso. Nessa situação é de todo mundo. Meu podcast, hein? Hã? Vão cancelar meu podcast, hein? Não, eu tô trazendo conhecimento. Isso aí. Tá certo, tem que falar mesmo. O que tem que falar, tem que falar. Isso aí. Eu só fiquei confuso. E mais um detalhe. Quem tá assistindo aí o futebol também pode ver que a seleção da Inglaterra e alguns times, né, estão se ajoelhando contra o racismo em forma de protesto, né? Eu queria saber, Kim, se você não acha, você como especialista, que quando os sérvios começaram a invadir Sarajevo, por que os bósnios, os locais, eles não se ajoelharam para poder parar, né, o ódio? Talvez funcionasse, né? Da próxima vez eles já vão estar mais bem preparados, né? Você ajoelhar. Mas, voltando aqui ao assunto que interessa, né? Chega da sacanagem. Então começa ali, tipo, ter essa questão na Bósnia e também os muçulmanos ali da Bósnia, enquanto o Tudjman, né, que é o cara da Croácia, o presidente da Croácia, estava negociando com o Milošević da Sérvia sobre uma divisão da Bósnia, os croatas da Bósnia, eles meio que tinham uma aliança com os muçulmanos para lutar contra os sérvios, então foi uma loucura só. E para se ter uma ideia, cara, existe Sarajevo, né, a capital da Bósnia, ali bem no meio, onde está ali verde, mas mesmo sendo uma região majoritariamente muçulmana, óbvio que tem sérvios. E os sérvios, eles viviam meio que nas áreas mais afastadas da cidade, da capital de Sarajevo. Seria tipo assim, no centro da cidade, no downtown, né, como dizem, é o lugar dos muçulmanos, e os bairros sérvios são mais afastados do centro. Então esses sérvios, eles saíram da cidade, eles foram para as montanhas, que a cidade é toda cercada de montanhas, e, cara, eles começaram tipo a atirar de lá das montanhas, começaram a bombardear a cidade inteira, os bairros, né, o centro ali onde tem bósnios e tudo mais. Então, tipo assim, no documentário mesmo mostra, tipo assim, ataques a mercados, ataques a... Enfim, tipo, a civis mesmo, sabe? Não era mais uma guerra de militares, né, de exércitos, era uma guerra de tipo assim, se um cara encontrasse outro na rua, eles iam sair na mão se não tivesse arma. Então era isso que acontecia. Isso aí, era pessoas normais matando pessoas normais. Inclusive o exército da Bósnia eram só de pessoas normais, né, os boinas verdes. Tinha alguns militares, né, mas de forma geral eram civis. E outra questão é que... fala aí, Kim, que eu me embolei aqui, esqueci, vou tentar lembrar. Sim, lembrei. É que no próprio governo da Bósnia tinha um partido sérvio, um partido croata e o partido muçulmano, do qual era o presidente, né, Kim? Então, o Izetbegović, né? Begovic, que na minha visão, que eu tive desse documentário, é um herói do caraca, né? E na questão aí dessa questão de ter um representante da Sérvia, tem um vídeo lá de quando a guerra está começando a se aproximar da Bósnia, do cara da Sérvia, que é aquele Karadzic, que a gente mostrou na imagem aqui junto com o Milošević, ele botando para quebrar para cima do cara da Bósnia. Então ele fazendo diversas exigências, coisas absurdas, e que se ele não aceitasse, que ia dar ruim, tipo, o cara maluco mesmo. Que, assim, ao longo do documentário, você pensa que o Milošević é maluco, né? Que ele só quer guerra, que o cara é sanguinário, caraca. Quando você vê o Karadzic, o Milošević chega tipo assim, fala pra ele, cara, calma, por favor. Depois o Milošević vira um cara razoável. Esse Karadzic, ele é tipo o líder dos sérvios na Bósnia, entende? Isso. Então ele quer a guerra a todo e qualquer custo, acima de tudo. Então, começa essa questão da Bósnia, guerra ali completamente sangrenta, limpeza étnica, várias cidades sendo completamente destruídas. Tipo, tinha cidade
Cara, tem um relato lá de um cara falando que ele e mais 30 mil pessoas de uma cidade, eles fugiram a pé de uma cidade a outra e passando por campos minados, sabe? Que os sérvios minaram as ruas, cara, normal pra matar os civis normais. E ele falava que era que 30 mil pessoas iam andando em fila indiana. E, tipo, onde o cara pisasse, o primeiro explodia, entendeu? Aí tinha que desviar o caminho. E era em fila indiana. Eles falavam que foram, tipo, não sei quantas horas andando até cruzar a cidade pra ir como se fosse pra um santuário, né? Onde tem muçulmanos, onde eles estão mais seguros. E alguns desses santuários foram criados por conta das forças da ONU, né? Que até mudaram um pouco a nossa opinião. Então, rapidinho, só para dar uma contextualizada antes de chegar na ONU, em resumo, o que aconteceu na Bósnia eram populações locais sérvias em guerra contra os bósnios locais e apoiados pelo Exército Federal da Iugoslávia, né? E isso. Populações locais croatas contra sérvios e contra bósnios apoiados pelo exército, entre aspas, clandestino da Croácia. Tudo contra a Bósnia, né? E eles fizeram, os presidentes, né, da Sérvia... Tenta colocar o Izetbegovic aí na tela aqui. Tá. O presidente da Sérvia e da Croácia, diversas exigências, né? E também os líderes locais, o líder croata local e o líder sérvio local, fizeram exigências ao governo da Bósnia, que acabou sendo pressionado por líderes internacionais, né, da ONU. Inclusive vai uma delegação, né, que é um cara italiano loucão, gordão lá, vai outros presidentes aí de outros países, né, outros representantes, na verdade, tentar negociar uma paz ali. E o presidente da Bósnia fala o tempo inteiro: eu não posso aceitar, porque se eu aceitar, eles vão matar a gente, vão acabar com a Bósnia. Eles não têm, tipo assim, os caras não têm não tem limite, né? Eles querem acabar com a Bósnia, então eu tenho que ir pra guerra, porque a gente vai perder a guerra e vai morrer lutando, ou a gente vai morrer como se fosse um cordeirinho, né? Então, acaba que... É o Izetbegovic, né? Acaba que tá um pouquinho mais velho, né? Acaba que a Bósnia fica ali no meio do fogo cruzado, até que a ONU começa a entrar em ação. Só que, inicialmente, a ONU tem um papel muito tímido, né, Quinha? Eles ficam apenas ali prestando auxílio médico, levando mantimentos para certos locais e tal, né? Até que, antes da gente ir para a parte lá do general Murilhon, Quinha, já vai tentando descobrir qual é o nome da cidade, que vira tipo um santuário, como você falou. Acontece uma situação em que o presidente, esse Izetbegovic, ele vai, se não me engano, a Portugal para uma conferência para poder falar sobre o que está acontecendo na Bósnia, pedir ajuda aí às forças internacionais. E quando ele volta, ele é cercado por militares bósnios, né? Inclusive por um cara muito louco, um cara aí realmente, esse criminoso de guerra, esse é realmente genocida maluco, que é o Mladic, que é um general sérvio, né? Caraca, esse aí é completamente louco. Isso. E eles fazem o presidente da Bósnia de refém. E, cara, o que acontece é incrível, porque ninguém sabe disso. Eles fazem um cara de refém no aeroporto, né? E eles ficam lá, que foi complicado de entender essa parte. Mas me parece que não foi como se fosse um exército da Bósnia, da Sérvia, prendendo o presidente da Bósnia. Não, parecia que de alguma forma, algumas pessoas, né, o general Mladic e alguns ali comandados, armaram uma emboscada para ele e prenderam ele dentro do aeroporto mesmo. Logo depois, os militares bósnios, quando souberam desse acontecido, cercaram o prédio lá e querendo matar o presidente o general e os sérvios, né? Só que o presidente da Bósnia estava sob a arma dos sérvios. Então, é contado no documentário que o presidente da Bósnia chama uma mulher qualquer e fala para ela assim, ó, eu sou... Não, ele consegue dar um telefonema, ele liga para um orelhão, algo assim, não lembro direito, e atende uma mulher comum. Ele fala: eu sou o Alija Izetbegovic, eu sou o presidente da Bósnia e eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você ligue para a presidência lá e avise o vice-presidente que eu tô aqui preso. E assim acontece, a mulher liga pro vice-presidente e, cara, o vice-presidente da Bósnia liga pro presidente da Bósnia, feito de refém pelos sérvios, tipo no Jornal Nacional, e tem a conversa deles ao vivo no telefone.
Caraca, moleque, na moral, isso é inacreditável. Aí, E o só a tecnologia para permitir esse tipo de recordação histórica, hein? Isso, e, cara, e você tá vendo, Vitor, por que isso não é falado, cara? Como pode, né? Cara, a gente tá muito preso a realmente o ocidente do ocidente, né? Essa parte, assim, da Europa é muito esquecida, né? E, assim, Isso. tu falou de uma cidade da Bósnia, né, que virou santuário, Medjugorje? Não, né, não. Era Srebrenica. Isso aí. É Srebrenica, né, que se escreve. É. Isso, então, nesse jornal nacional mesmo, aí tá o vice-presidente da Bósnia, que caiu uma bomba no colo dele, né, do dia para outro ele tá na frente da guerra, e ele fala no telefone com o presidente da Bósnia, mas você é o presidente da Bósnia, eles não podem prender um presidente democraticamente eleito, eles estão malucos, né, e guerra isso acontece, não sei o que, o cara, mas tá acontecendo e tal, até que acontece essa confusão toda, depois vocês procurem o vídeo, pelo amor de Deus, as pessoas têm que ver isso, e a ONU decide intervir, começa a negociar com o presidente da Bósnia, com os militares sérvios, e eles fazem um plano de resgate, né, dos dois, porque na verdade os dois estão sendo feitos de reféns. O presidente da Bósnia está sendo feito de refém pelos militares sérvios, e os militares sérvios, dentre eles o Mladic, sendo feito de refém pelos militares bósnios, né? Então a ONU manda os tanques brancos lá da ONU, né, com a bandeira e tudo isso, para poder tirar eles do local e depois devolver cada um para sua base, digamos assim, né? Só que durante o resgate, né, tá lá o tanque da ONU e a comitiva da ONU andando por meio da cidade, e os bósnios querem matar os sérvios a todo custo dentro do tanque, e não estão nem aí, né? E manda um tiro no tanque, manda bomba e manda o caraca. Aí os caras, para de atirar, que a ONU, não sei o que, o presidente da Bósnia tá aqui. Aí, tipo, vem o líder dos militares bósnios e pega, tipo, o megafone, tem o vídeo disso aí falando, parem de atirar, eu sou o general não sei o que lá da Bósnia, parem de atirar. E os caras falando, tipo, a gente vai matar o cara tá aí, como é que vocês estão defendendo ele, não sei o que, tipo, tem que matar o cara. Aí acaba que uma tensão, uma confusão, mas eles conseguem ali e tem o resgate do presidente Izetbegovic e dos militares sérvios, né? Só que esse Mladic, ele cara, parece o cara contando. O próprio Mladic, vê se eu arranjo uma foto dele aí. Aqui. Tá. Contando a visão dele do que estava acontecendo. E ele falando, olha só, se me matassem ali, se fizessem qualquer coisa comigo, eu ia matar ele, eu tava com a arma apontada e não sei o que, e o cara falando, tipo, em primeira pessoa, sabe? Incrível, né? E, bom, depois disso, né, a Bósnia continua sendo destruída e acaba que os muçulmanos vão para uma cidade lá muçulmana e que eles estão concentrados ali e acontece tipo como se fosse um cessar-fogo temporário, né, Kim? Uhum. Esse é o general Mladic, né? Agora, eu não vou lembrar exatamente porque acontece esse cessar-fogo temporário nessa cidade, mas vou contar uma história incrível que fez eu mudar meu pensamento sobre a ONU e fez conhecer mais realmente mais um herói da vida real, né? Depois coloca aí que é o General Morillon, um francês, né? Então, pessoal, em resumo, a Bósnia destruída, muita gente morrendo, né? E os croatas atacando de um lado, os sérvios do outro. Os muçulmanos se reúnem nessa cidade chamada Srebrenica, como o Kinha falou, que por algum motivo que eu não lembro qual, o ataque é parado ali durante... Eu acho que as forças, né, os países, né, de fora começam uma negociação durante tipo, uns 10 dias e eles param de atacar durante esse tempo. E a cidade acaba passando fome. E as forças da ONU, lideradas pelo general Morillon, vão até essa cidade de Srebrenica levar alimentos. Só que no meio da estrada, eles encontram... Esse é o general Morillon francês. Essa é até a imagem lá, se não me engano, lá na Bósnia. Eles acabam se deparando com forças sérvias que não deixam eles passarem. Aí os caras falam, a gente deixa vocês passarem, mas vocês só vão passar se tirar todo o alimento do carro, e eles ainda deixam os caras irem e ainda falam um caminho errado. Então eles pegam o caminho errado, os sérvios sacaneando a ONU, pegam o caminho errado e ainda vão para um caminho que tem mina, né? Então a mina explode no carro, inclusive era o único carro que tinha o escudo lá antibomba, e acaba dando tudo certo. Só que quando esse general Morillon chega nessa cidade... todos os bósnios veem ele e as forças da ONU como a única chance de sobreviver. Então tem até o vídeo do pessoal, tipo assim, ele não consegue nem sair do carro, que todo mundo agarra ele, segura e não deixa nem ele passar.
E enquanto isso, os militares bósnios que estavam ali na cidade de Srebrenica estavam montando um plano para poder prender esse cara, o general Morrilhon, dentro da cidade, porque assim os sérvios não iam atacar. Só que quando eles estão, a população pedindo para ele ficar, e os caras montando esse plano, ele decide por conta própria ficar na cidade, cara, para poder realmente impedir que os sérvios atacassem os muçulmanos ali naquele local. E, cara, isso foi incrível, foi incrível. Eu tava procurando uma imagem aqui e acabei me perdendo um pouquinho aqui. Mas segue aí. Fala aí, Vitor. Que parece negócio de filme, né, cara? Acho até que se não tivesse tantas fontes assim, né, de vídeo, como vocês estão falando, provavelmente o pessoal nem ia acreditar que aconteceram as coisas desse jeito mesmo, né? Iam falar, é exagero dos historiadores e tal, como a gente acha que alguns fatos aí mais antigos são, mas às vezes foi tudo verdade mesmo, né? Nas histórias antigas. Direto eu leio algumas coisas assim, tipo um documentário que eu vi agora de um cara que fugiu da Coreia do Norte, tipo assim, eu fico, cara, será que é verdade mesmo? Mas isso aí entendeu? Tem os vídeos lá. Isso aí. Você tem dúvida. E tem o vídeo dele, inclusive, no megafone falando que ia ficar na cidade e tal. E nesse momento, os sérvios acabam perdendo um pouco a coragem, digamos assim, o ímpeto, né? Porque se eles atacassem as forças da ONU, ia dar ruim feio pra eles, né? E ao mesmo tempo, o general Morrilhon, além de ficar nessa cidade ali como servindo de escudo, ele começa a pressionar de alguma forma as autoridades francesas para poder intervir na questão ali local, né? Inclusive, os Estados Unidos, que tinha ficado de fora da guerra até então, tem uma conferência, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos com o presidente Bill Clinton, e vai um representante da França e pede, tipo assim, pelo amor de Deus, para ele fazer alguma coisa, porque na Bósnia a situação é aquela, tá acontecendo aquilo e precisa fazer alguma coisa. E aí sim, a situação finalmente, né, para quem fala mal, na moral, cara, os Estados Unidos têm seus problemas, eu sei que historicamente eles já fizeram várias sacanagens aí ao longo da história, mas na moral, cara, os caras, eles que salvaram, né, mais uma vez, assim como eles salvaram a Europa, eles salvaram também a Bósnia, digamos assim, né? Então, eles intervêm, eles botam um maluco, vê se você consegue lembrar o nome dele aí, que é na internet, para poder negociar, aquele representante do governo dos Estados Unidos. Impossível lembrar, impossível. Mas só pra direcionar agora pro finalzinho, né? Acontece que tava tendo ainda treta na Bósnia, aquela guerra muito louca entre as três partes, e os muçulmanos são sendo os que mais estavam sofrendo. O cerco lá de Sarajevo acho que já estava durando 4 anos, se eu não me engano. O pessoal lá não conseguia sair, não conseguia ter alimentação, eletricidade, cara. Não tinha eletricidade há mais de 3 anos, entende? Então começaram ali algumas negociações, só que o general sérvio, né, sérvio bósnio, Miladic, esse Karadzic, que era o líder dos sérvios bósnios, eles não queriam ceder de jeito nenhum, eles não queriam chegar num acordo, eles só queriam, tipo, eles não falam isso, né, mas tipo, fica claro que o que eles queriam era a eliminação total dos bósnios e a criação da República Chíprica, né, que é o que eles falam, que seria um país dentro da Bósnia de sérvios. Não, eles não queriam ir pra Sérvia, eles não queriam, sabe, o que eles queriam era, tipo, criar um país novo ali, só de Sérvia. Isso aí, aqui, coloca aí, o Richard Holbrooke. Richard Holbrooke. Cara, esse é um diplomata americano que ele chega, quando os Estados Unidos entram em cena, ele chega e fala assim, eu dou 10 dias pra vocês tirarem as forças sérvias da Bósnia. E ponto final, o maluco chega botando o pé na porta e soco na cara. E o que acontece é que os sérvios, o Milosevic, ele peida na farofa, né? Ele começa a amarelar ali, ele tenta dar uma esticada na corda, mas aos poucos ele vai ele desanimando, né? Porque se ele arrumar treta com os Estados Unidos, acabou a Sérvia. Eu posso afirmar isso, né? Só que o Karadzic, que é aquele malucão que a gente falou, ele não queria parar com a guerra de jeito nenhum, né? Então ele já tinha conseguido ali, pelo menos temporariamente, a República da... Como é que é, Kim? Chíprica. Da Chíprica, que era a República Sérvia dentro da Bósnia. Tô aqui gastando meu sérvio. Isso. Inclusive, teve uma conferência de paz na Grécia, né?
onde eles decidiram essa questão e a Bósnia acabou tendo que ceder essa questão da Chipska, só que mesmo com os objetivos deles, eles conseguiram grande parte dos objetivos deles, os sérvios, eles não queriam parar a guerra, né? Eu acho que eles queriam acabar com a Bósnia totalmente, não sei. Mas esse cara, esse Holbrooke, entrou em ação, tentou negociar com todo mundo, e aconteceu um episódio até cômico, né? Porque durante as negociações ele consegue se acertar com os sérvios, consegue se acertar com os croatas, né? Que, se eu não me engano. Mas ele não acerta com os sérvios. Cara, era tipo assim, era uma loucura. Ele tava negociando já, ele falou 16 dias, sempre conseguia acertar com um, puxava dali, era tipo um cobertor pequeno. Você cobre aqui e o pé fica de fora. Você cobre o pé e aqui fica de fora, sempre fica com frio. Quando você acertava com um, o outro dava errado. Até que ele chegou assim, acertou. Eram 17 dias de reunião no máximo, né? Que acho que tinham fechado essas negociações. Ele falou que na madrugada do 16º pro 17º, ele conseguiu fechar com os sérvios e os bósnios. Aí ele falou que já tinha até estourado uma champanhe lá pra comemorar. Aí quando ele chegou, caraca, e os croatas? Aí ele falou que foi lá, tipo, de madrugada, era 3 horas da manhã, ligou pro presidente da Croácia e falou, isso. Aí foi lá na sala do presidente croata e ele falou que o que eles tinham combinado ele não aceitava de jeito nenhum. Voltou tudo pro zero. Aí ele continuou negociando, até que no último dia eles conseguiram fechar, né? E o cara, claramente, ele já tava, tipo, mandando dane-se, tipo assim, meu irmão, vocês vão ter que se resolver aí, que eu não quero nem saber. O cara, esse foi um cara também uma personalidade que eu gostei, né? Mas, no final das contas, acabou que a Bósnia perdeu grande parte aí do território, né? Eles cederam várias coisas, tiveram que fazer vários cálculos de mapa enfim, é só vendo mesmo. Cara... Isso, as negociações é tipo assim, não, eu só aceito a paz se ficar essa região pra mim 10 km pra direita, a leste, né? Não, a Croácia, eu quero 10 km pro sul. E assim, desse tipo esse mesmo, vilarejo aqui é meu, tá? Mas então esse aqui vai ser seu. Mas então como é que vai fazer uma passagem segura dos sérvios de não sei onde pra não sei onde? Então a gente vai ter que criar um corredor aqui, assim, fininho no mapa. Isso aqui é de sérvio. Aí, tipo assim, era uma bolinha que ia ser um vilarejo aqui em cima, aí no meio seria tudo de Bósnia. Eles criam, tipo, um corredorzinho assim, só um filetinho de terra, pra gente poder, tipo, uma estrada. Essa estrada aqui a gente dá pros sérvios. E, caraca, coisa de maluco. Até que no final acaba assim, né, com uma paz ali. Eu até achei ruim essa parte do documentário, porque ele acabou de forma abrupta. Eu queria saber o final, mas é porque também eu acho que ele foi feito logo depois da guerra, então realmente naquela altura não tinha muito mais o que falar, né? Mas... a gente pode falar algumas coisas, né? A gente pode falar que o Milošević, que é o presidente da Sérvia, foi preso lá foi condenado no tribunal de Haia e ele morreu, né? Preso. Foi encontrado morto na cela, supostamente por ataque cardíaco. E eu fiquei chateado agora porque eu vi que o Holbrooke já morreu também. Acabei de ver aqui também. E mais o Morrilhon tá vivo. 86 anos. Morrilhão tá vivo? Pô, Vitor, tenta chamar ele aí pro canal, cara. Uma boa, hein? O negócio aqui vai falar com ele. Tu vai falar francês com ele. E ele fala inglês também. Isso é legal falar em francês, hein? É engraçado porque às vezes eu tô lendo alguns autores e eu vejo que eles estão vivos. Caraca, será que rola de eu mandar um e-mail pra eles? Será que eles respondem? Vai que, né? Vou tentar mandar em francês, que aí provavelmente ele vai dar uma moral maior. Fiquei chateado que ele morreu, cara. Morreu com 69 anos, novinho. Então, aí voltando, né? O Milošević foi preso. A Sérvia, tipo, a Eslovênia saiu da Iugoslávia, a Croácia saiu da Iugoslávia, a Bósnia saiu da Iugoslávia, a Macedônia, que também não aborda no documentário, também saiu. E acabou que a Iugoslávia ficou sendo apenas a Sérvia e o Montenegro, que depois de, acho que em 2002, sei lá... Recentemente, não foi? Antes da Copa, não foi? Acho que 2006, sei lá. Não, então, tipo assim, a Iugoslávia continuou existindo, só que só era Sérvia e Montenegro. Acho que em 2002 virou, tipo, deixou de ser Iugoslávia e virou Sérvia e Montenegro. E em 2006, né, até no meio da Copa do Mundo, que a Sérvia e Montenegro estavam jogando, Montenegro, se liberou, né? Vamos dizer assim, também não foi com grandes problemas, mas ficou independente da Sérvia. E a Bósnia, que acabou se tornando uma situação mais louca,
até os dias de hoje, acabou que, cara, a Bósnia acho que tem um presidente por ano. E, tipo assim, cada presidente, tipo, a cada ano um presidente é sérvio, o outro é muçulmano e o outro é croata. Aí volta pro sérvio, muçulmano. Então, cada ano é um cara que dirige o país, entendeu? Pra não ter problema com as etnias que estão presentes lá. Isso aí. E acho que como recomendação, além de esse documentário ser obrigatório para todo mundo, eu com certeza verei para poder aprender mais. Também tem o filme, né, Quinha, que a gente viu, que é o No Man's Land, que demonstra totalmente como é que era a situação entre esses povos, né? Que basicamente o filme se passa ali no meio da guerra e é um soldado sérvio e um bósnio que ficam presos na mesma trincheira. Isso. Entende? Então, tipo, aparece lá várias discussões, tipo, muito bom esse filme. Acho que até ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano que ele saiu. Acho que é 2002, 2001, algo assim. Isso, e mostra também o papel da mídia ali, o papel da ONU. E antes que eu esqueça aqui, que eu ia acabar esquecendo de falar da ONU, porque, assim, a gente acaba sendo bombardeado, né, por informações aqui da nossa... Eu não gosto desse termo, mas da nossa bolha, né? E acaba que da nossa bolha aí do... O Vitor já falou isso, já cansou de falar aqui do canal, né? Do conservadorismo, né? Da direita, acabam geralmente criticando a ONU por várias de suas posturas, né? Inclusive, recentemente com o Talibã, a ONU mandando um ofício pedindo, por favor, para o Talibã parar, né? Com as estripulias que eles estavam aprontando, o discurso da Greta, aquela coisa toda ridícula, né? Mas, pelo menos nessa guerra, ainda que timidamente, eles salvaram milhares de vidas, né, eu posso dizer, né? Então, por mais que a ONU... Eu tenho várias críticas à ONU, né, e as ações deles em diversas situações, mas eu acho que, sei lá, se você salva uma vida, já tá valendo a pena, né? Exatamente. Com certeza. Bem interessante porque pra mim a ONU só fazia merda, mas foi legal ver um outro lado, né? Isso. Inclusive, nesse filme, eles mostram lá que tipo assim, no filme, né, obviamente, os líderes da ONU estão cagando e andando, estão apenas preocupados com a opinião da mídia, mas o soldado ali que tá direto no front ali, ele tá tentando realmente ajudar, né? Uhum. Boa, isso aí. Então fica aí esse filme, o No Man's Land, pra quem Cara, pelo menos se você não quer ver o documentário, pelo menos ver esse filme aí que é muito bom, um filmaço. Tem o livro Os Balcãs, a série que a gente já falou, é a Morte da Iugoslávia. Tem lá os 6 episódios legendados em português. Se você quiser ver, é óbvio que a qualidade não é muito boa, mas da imagem, né? Mas dá pra assistir na boa. E só que o Mladic, né, que era o cara lá do exército, o general dos sérvios na Bósnia, ele foi preso por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E foi, tipo, a sentença dele foi perpétua. E também outra lição que esse documentário traz é essa banalização do termo genocídio, né? Que as pessoas usam hoje aí até como deboche, como piada, e você vê que é uma parada séria que realmente é uma coisa assustadora demais, né? Não, e chamam... Assim, falando diretamente, acho que quem tá aqui é só quem ficou interessado mesmo, né? Chama até Bolsonaro de genocida, né? Cara, assim... eu vejo erros nele, né? Também não boto minha mão no fogo, mas é aquela coisa, cara, genocida é um uso muito errado de uma palavra muito forte, sabe? É muito forte e até um desrespeito com as verdadeiras vítimas de genocidas, né? Isso aí. Com certeza. Então, Fechou então, né? Isso aí. Só pra fechar rapidinho, uma coisa que me deixa triste sempre nesses documentários, vou até falar aqui que não sei se as pessoas param pra pensar nisso, é que, cara, nesse documentário também mostra uma casa lá que tem uma cidade que acho que são os sérvios, né? Eles estão saindo de algumas cidades croatas, só que eles dizem que alguns idosos não querem sair de casa, né? O cara fica, eu morei aqui a minha vida inteira, aquele papo de idoso, né? Realmente, que o cara é mais cabeça dura e tal. E mostra uma casa lá com uma família com 2 mulheres chorando porque chegaram lá e mataram o velho porque ele não queria sair de casa, né? Não queria deixar a casa dele sérvia. Então, por causa de governantes, por causa de
de política, né, e de questões aí dos ismos, né, nacionalismo e outros, esquerdismo e outros tipos de ismo. Outro detalhe é que todo mundo ali era comunista, né, que a gente também acabou esquecendo de falar. Muitas pessoas que não tem nada a ver, né, acabam perdendo sua vida, perdendo sua história em bombardeios. Do nada o cara tá, sei lá, o cara vai comprar pão e morre, sabe? Coisas desse tipo, criança morrendo, animais, um gato, um cachorro que tava andando de rua e tomou uma bomba e morreu, sabe? Então isso me deixa me deixa muito triste saber que quantas pessoas aí ao longo da história da humanidade perderam suas vidas assim do nada e de bobeira e sem nenhum motivo, né, cara? Por motivos supérfluos, né? Coisas bobas, assim. Isso aí. Pois é. Alguém tem mais um comentário aí? Ou posso fechar? Fechou. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo quadro, né? A gente já teve vários episódios de história, mas achei realmente interessante dividir num quadro novo. Hoje, na verdade, eu falei muito pouco, né? Comentários aí pontuais, mas realmente, quando as pessoas sabem mais do que eu prefiro me calar e ouvir. Acho até que vão ter outros aí episódios sobre essa região, né? Parece que vocês estão se interessando muito, né? O João e o Kim, e outros episódios aí sobre história, né? Curiosidades assim históricas com certeza vão acontecer aqui no podcast do Vitor, que é, afinal, o melhor podcast de estudos do Brasil, quiçá do mundo. Então é isso, valeu aí pela presença, né? Quem ficou até aqui, é realmente a galera guerreira aí. Então até a próxima, a gente se vê por aí, tchau. Valeu!